Olá, eu sou Vinícius Kolanski, sou psicólogo clínico da abordagem analítica. Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre relacionamento humano dentro do processo de terapia. Alteridade. Quando eu, na minha totalidade, me relaciono com você na sua totalidade. E eu deixo que você seja quem você é. Mas o quanto eu me sinto seguro comigo mesmo, com quem eu sou, para que eu permita que você seja quem você é. Por isso é fundamental que a gente conheça a gente mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Desde os gregos isso já é falado. Tudo que eu vou estar falando aqui está embasado nesse livro, Encontro Analítico, de Mário Jacob. Essa é a parte 2 do vídeo, tem a parte 1 também. Dá para assistir as duas partes em separado, mas se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, da parte 1, que é mais técnico. Eu vou estar falando sobre transferência, então é mais voltado para pessoas da área de psicologia. Mas nesse vídeo eu vou estar enfatizando mais o relacionamento mesmo. De acordo com Martin Buber, o eu só existe na relação ou com um você ou com um isso. Então o eu só existe na relação. O que é um professor sem alunos? O que é um cantor sem plateia? O que é um rei sem súditos? Só que até o rei se sente sozinho no meio de todos aqueles súditos. Porque ele passa a sentir necessidade de uma relação que seja do tipo eu-você. E não uma relação do tipo eu-isso, né? Uma relação com objetos. Existem pessoas que são pessoas isso, digamos assim, são pessoas que elas só encontram sentido se forem úteis. Se forem úteis para outra pessoa. Mas o mandamento diz: ame ao próximo como a si mesmo. E não ame ao próximo mais do que você mesmo. A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa amar a gente até para a gente poder oferecer esse amor. Então se trata de um equilíbrio. Um equilíbrio entre duas instâncias, né? O Eros e o Logos. O Eros, como lá na mitologia grega, é o deus do amor. O Eros é nossa ligação sentimental com a natureza, nossa ligação sentimental com as pessoas, nossa ligação sentimental com as coisas. E o Logos é nossa capacidade de se distanciar do mundo e analisar as coisas, nossa capacidade de sermos racionais, nossa capacidade de avaliar as coisas externas. Então a gente precisa equilibrar as duas coisas, e qualquer relação humana plenamente desenvolvida precisa desses dois princípios para a gente conseguir amar, mas ao mesmo tempo para a gente conseguir se diferenciar do outro. Porque em todo relacionamento existe expectativa. Expectativas que a gente tem sobre outra pessoa, expectativas que outra pessoa tem sobre a gente. E logo, em alguma medida, a gente vai se frustrar. A outra pessoa também vai se frustrar com a gente. Mas a maturidade está na nossa habilidade de tolerar tanto a frustração e ao mesmo tempo conseguir causar também a frustração em outra pessoa. Mas é claro que cada relacionamento depende de algum grau também de satisfação, né? Dessas expectativas, mas alguma frustração vai acontecer. E os inimigos? Que nem todos os relacionamentos que a gente tem são bons. Alguns se tornam inimigos ou alguns já são inimigos desde sempre. São nossos inimigos porque ameaçam alguma necessidade ou desejo nosso. Então, é comum alguém que um dia foi uma grande paixão se tornar um inimigo. O ódio nasceu da frustração. E quem quer que esteja vivenciando o outro como inimigo, esse inimigo nunca é visto como a pessoa inteira, mas a gente vê só recortes das qualidades reais ou, às vezes, fantasiosas também dessa pessoa, que torna essa pessoa carimbada como objeto de agressão. Então, se eu conseguir vivenciar o inimigo como uma pessoa separada de mim, e não só um objeto que vive para me causar dano, ele acaba tendo menos poder sobre as minhas emoções. Isso é psicologia das massas, né? No funcionamento dos grupos, um grupo estabelece que tal é o inimigo, etc. e tal. E isso pode ter características reais, mas também pode ter características imaginárias.
Mas tudo tem limite, né? Na questão dos inimigos. A gente não vai tentar, por exemplo, entender o lado do pedófilo. Embora tenha até alguns terapeutas que se aventuram nisso. Mas isso não torna aquela atitude aceitável, de forma nenhuma. É como naquela série muito boa na Netflix, Mindhunter, em que o FBI começa a investigar e estudar a mente dos psicopatas. Isso torna os crimes cometidos por eles menos repugnantes? Não. Eles apenas conseguem entender como funciona a mente do psicopata. Então, essa é a questão dos inimigos. E como é que se dá o relacionamento? Né? Vamos voltar para o relacionamento saudável agora, né? Como é que se dá o relacionamento dentro de um processo de terapia mesmo? Como é que se dá o relacionamento entre terapeuta e paciente? Ou cliente, a depender da abordagem. Bom, ele começa um pouco numa relação eu-isso, porque o analista, a princípio, ele é meio que visto como um objeto. E quando eu falo objeto, não quer dizer que eu vou usar o analista. Enfim, de certa forma pode ser um objeto até mesmo de ameaça. A pessoa pode vivenciar o analista de diversas formas. Então a gente precisa, enquanto terapeuta, detectar o que o paciente espera. Detectar qual papel ele necessita, né, que a gente desempenhe inconscientemente. Isso tudo tem a ver com transferência, que é o que eu falei lá no vídeo anterior. Então, se você ficou interessado nisso, volta lá no vídeo anterior, que está no meu IGTV, ou lá no meu canal do YouTube. Mas com o tempo também, além dessa transferência, vai se estabelecendo um relacionamento entre terapeuta e paciente, que foi isso que o Jung propôs. O Jung foi um humanista, ele trocou o divã pela poltrona. O divã tem suas vantagens na análise da transferência, mas a poltrona traz a questão do relacionamento humano, encoraja a espontaneidade. É aquela frase bem clichê do Jung, mas que é muito boa. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, a gente, como terapeuta junguiano, a gente pode reagir como um ser humano. A gente não precisa ser aquele ser invulnerável. A gente reage ao que o paciente nos traz, a gente pode expressar nossos sentimentos até, mas como aquilo nos afetou, né? Mas dentro de uma situação analítica, a gente não vai, por exemplo, repreender um paciente por ele ter nos irritado, né? Então a gente reconhece nossos sentimentos e a gente até pode falar o que aquele paciente nos suscitou, mas a gente tem que entender também que a gente está dentro de uma situação analítica. Mas, resumidamente, no setting junguiano ou humanista, a personalidade do terapeuta aparece. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Surgiram temas para estar falando mais vezes, numa linguagem para psicólogos, para estudantes de psicologia. Me interessa falar sobre isso. E até a próxima. Um abraço.